A SMAT 15, a Matra 15, TRT 15 e EJUD 15 realizaram, nos dias 9 e 10 de novembro, o simpósio Reforma Trabalhista e Justiça do Trabalho, Desafios e Perspectivas, no Unisal, Campus Salesiano, em Campinas, São Paulo. Os 2 dias de evento foram precedidos pela etapa de ensino à distância, coordenada pela EJUD 15, onde os debates foram iniciados e as discussões tomaram forma para culminarem no evento presencial. O simpósio, que contou com a participação de mais de 170 magistrados da 15ª Região, foi realizado em razão das recentes mudanças promovidas pela Lei nº 3.467, de 2017, para fomentar a discussão acerca da interpretação e aplicação das normas decorrentes da reforma trabalhista e consolidar entendimentos e diretrizes não vinculantes dos magistrados. Os trabalhos foram iniciados com o painel O Outro Lado da Lua, acesso à justiça e efetividade da execução no novo ambiente da Lei 13.467 de 2017, apresentado pela desembargadora Ana Paula Lockmann e conduzido pelo juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, Dr. Antônio Humberto de Souza Júnior, que propôs uma discussão sobre o direito processual do trabalho na nova legislação. Mas o que percebemos é que se não houve praticamente nenhuma discussão em relação à parte de direito material, é quase certo afirmar que na área processual foi inexistente qualquer tipo de debate. E há, evidentemente, coisas muito graves que fecham, aliás, o projeto da reforma trabalhista. O segundo painel da manhã do primeiro dia, a reforma trabalhista, pilares do direito material, possibilidades hermenêuticas, também apresentado pela desembargadora Ana Paula Lockmann, foi ministrado pelo juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Londrina, Dr. Reginaldo Melhado. Aquilo que significará o pior para as classes trabalhadoras, para a sociedade como um todo, em termos de precarização do trabalho, de diminuição da massa salarial, de redução da sociedade de consumo, que vai afetar diretamente os trabalhadores, que se empobrecerão, mas vai afetar indiretamente, no final das contas, os pequenos empresários, os médios empresários e talvez até mesmo as grandes corporações que não estão apenas na área de commodities, não são aquelas que se preocupam com exportar. No período da tarde, foram iniciadas 10 oficinas concomitantes com os seguintes temas relacionados à reforma trabalhista: relação de emprego, contratos de trabalho, jornada de trabalho, períodos de descanso, contratos atípicos de trabalho, responsabilidade trabalhista, saúde e segurança no trabalho, direito coletivo, acesso à justiça, execução, temas diversos em processo do trabalho e hermenêutica trabalhista. As oficinas continuaram na manhã do dia 10 de novembro, onde os moderadores e secretários compilaram as avaliações preliminares discutidas para a plenária no período da tarde. A plenária foi presidida pelo diretor da EJUD 15, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, e pelo presidente da Matra 15 e diretor da SMAT 15, juiz Marcelo Bueno Paloni, tendo como secretária a juíza Larissa Carota Martins Silva Scarabellin. Os componentes da mesa conduziram acalorados debates e votações, das quais foram extraídas as avaliações preliminares que representam um consenso, em caráter acadêmico, dos magistrados participantes do conclave, sobre as importantes mudanças promovidas pela Lei nº 3.467, de 2017. Para nós é um evento de suma importância, porque é uma oportunidade de discutirmos, debatermos, estudarmos essa profunda reforma trabalhista que entra em vigor daqui a 2 dias. Foram, como eu disse, profundas mudanças, mais de centenas de artigos e dispositivos da CLT que foram alterados, algumas alterações bastante polêmicas, controvertidas, que podem suscitar, inclusive, violações, afrontas à Constituição Federal, e o papel do juiz do trabalho, de qualquer juiz, e o juiz do trabalho não está alheio ou alijado disso, o papel é discutir a lei, interpretar a lei e aplicar a lei conforme a Constituição. Então essa é a finalidade maior do evento. Estudarmos, debatermos, discutirmos para cumprirmos a nossa função constitucional. A Escola Judicial tem uma atividade fundamentalmente formativa e o conteúdo do simpósio casa perfeitamente com a formação dos nossos juízes, diante da perspectiva traçada pela nova legislação. É muito importante porque a reforma trabalhista foi votada e apreciada perante o parlamento de uma maneira muito
rápida, sem que as discussões pudessem ser aprofundadas. Então nós temos que aproveitar ao máximo esses momentos para tentar compreender aquilo que foi votado de uma maneira que nós não consideramos tenha sido adequada ou ideal. A escola judicial ela tem se preocupado em trazer um aperfeiçoamento do conhecimento científico a todos os magistrados e servidores, e nesse momento atual em que há uma reforma trabalhista que entra em vigor agora dia 11 de novembro, é de extrema importância que os magistrados possam fazer um debate, uma discussão e possam, sobretudo, fazer avaliações preliminares, porque os juízes, principalmente de primeiro grau, é que vão enfrentar, no primeiro momento, esses conflitos postados pelos trabalhadores, pelos empregadores, e de maneira que é muito oportuno que a escola judicial se preocupou em realizar esse IAD, onde se discutiu por mais de 30 dias, e agora nós vamos encerrar em 2 dias, hoje e amanhã, para que a gente possa ter um norte, como vai ser, digamos assim, as avaliações, né? Não obstante, cada juiz tem a sua livre convicção para manifestar, para decidir, mas é sempre bom debater, discutir, examinar sobretudo sobre o aspecto constitucional, examinar sobre o aspecto dos tratados, examinar sobre o aspecto das convenções internacionais, não é? E não tenha dúvida que os magistrados, quando tomaram posse, juraram, não é? Todos, inclusive eu, quando tomei posse há 32 anos atrás, jurei cumprir a Constituição e as leis da República. E nós vamos fazer isso. Agora, é lógico que vamos fazer uma avaliação daquilo que nós vamos aplicar em favor de A ou de B, né, resolvendo o litígio. Eu reputo esse evento muito importante no contexto atual, pois a reforma trabalhista atingiu pelo menos 200 dispositivos da legislação trabalhista. E é de suma importância que os magistrados se informem e reflitam sobre essas mudanças para a sua melhor atuação na sociedade. Nós, da magistratura trabalhista, estamos nos propondo a discutir essas normas que foram criadas a partir da Lei 13.467 para ver a melhor forma de aplicação disso aos casos que vão ser submetidos à nossa análise. Primeiro, parabenizar o Dr. Palone e o Dr. Manuel Carlos pela iniciativa desse evento, que é de fundamental importância para debater a Lei 13.467 com a magistratura trabalhista da 15ª região e tirar a mediana, um pensamento mediano aí dos colegas, o que os colegas pensam sobre essa reforma e já servir como orientação. A partir de segunda-feira já deve ser aplicada a nova lei, mas com o vetor interpretativo da Constituição da República e das normas internacionais que o Brasil é signatário. Gostaria inclusive de aproveitar essa oportunidade para parabenizar a escola associativa, a nossa associação, a Matra, a nossa escola judicial e o nosso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, pela oportunidade que está concedendo aos juízes de toda a região para debater esse importante tema que é a reforma trabalhista, e o fruto desses debates, obviamente, levará a formação de consensos preliminares que redundarão, sem dúvida nenhuma, em proveito da prestação jurisdicional, que é o nosso fim último de atender cada vez mais e melhor a nossa sociedade. Bem, o evento é extremamente importante. Primeiro porque ele está reunindo mais de 200 juízes do trabalho, é extremamente representativo, né, o número de juízes que está reunido aqui para debater a reforma trabalhista, que entra em vigor neste final de semana. E aqui nós estamos debatendo cientificamente, e isso é muito importante para toda a sociedade, né? Daqui extrairemos alguns posicionamentos, ideias, né, e interpretações possíveis para essa lei que alterou mais de 100 dispositivos da CLT. É um evento grandioso feito aqui pela 15ª região, Guaijude, juntamente com a Matra 15.
E a reforma pegou todo mundo de surpresa, não só a população, a sociedade em geral, mas também os magistrados. E creio que todos precisamos dessa luz de interpretação. Então, esse evento é muito importante para que os magistrados da 15ª região discutam a reforma e, principalmente, interpretem a reforma, né, juntos. Eu acho que em conjunto a gente vai conseguir boas soluções aí para enfrentar esse desafio que vem agora em novembro. Então, eu acho que o evento é extremamente relevante, né, tanto pela importância da 15ª região e principalmente porque, né, a mudança legislativa ela afeta profundamente, né, o cotidiano de empresas e de 100 milhões de trabalhadores, né? Então, fazer um evento desse num tribunal com a nossa dimensão e as nossas relações com a sociedade, com a estrutura econômica do país é extremamente importante. A independência judicial é o centro do poder judiciário, é a pedra angular de funcionamento do sistema. Naturalmente, os magistrados tendem a reagir a essas coisas com firmeza e serenidade, mas é bom a gente estar atento, né? E principalmente termos imbuídos no nosso cotidiano a ideia de que não estamos sós, né? Não somos ilhas soltas no país e que a instituição tem que dar uma resposta a qualquer tipo de qualquer tentativa de violação da nossa independência. Eu acho que esse evento é de extrema importância, não só para nós, juízes, mas para toda a sociedade, principalmente aqueles que estão mais próximos aí, lidando com as questões trabalhistas. É uma lei nova e, como toda lei nova, requer novos estudos, novos procedimentos. E o evento vem justamente nesse sentido, reunindo aí os juízes, discutindo os pontos da reforma, para que possamos todos ter uma melhor interpretação e aplicação da lei em benefício da sociedade. Esse simpósio realizado pela AMATRA 15, pelo TRT 15ª Região e pela Escola Judicial da 15ª Região teve por objetivo oportunizar aos magistrados trabalhistas dessa regional oportunidade para estudar mais profundamente os temas que envolvem alteração legislativa proporcionada pela reforma trabalhista, que logo mais entra em vigor. As várias temáticas abordadas foram analisadas em oficinas de trabalho que proporcionaram aos colegas magistrados debater e discutir os vários enfoques envolvidos sobre os temas que foram objeto de alteração legislativa, mudança ou inovação legislativa. Creio que o objetivo do simpósio foi alcançado, já que por parte das oficinas e posteriormente por conta da plenária foram aprovadas as primeiras avaliações preliminares que vão proporcionar uma facilitação na realidade da atuação prática dos magistrados, inclusive sobre o aspecto de direito material e de direito processual. Bem, as oficinas, pelo que eu estou acompanhando lá na minha oficina, da qual sou moderadora, elas estão sendo muito produtivas, os debates bastante acirrados, infelizmente o tempo é curto. Gostaríamos de debater muito mais do que o tempo que nós temos para isso, mas esse é apenas o primeiro momento, o primeiro encontro, né? E certamente nós teremos outras oportunidades para prosseguir nesses debates. E na plenária de amanhã nós vamos aí votar essas primeiras impressões e acho que será muito produtivo também. As pessoas discutiram no primeiro ambiente, que foi o ambiente de educação à distância, e a discussão presencial, né, torna mais viva, né, as hipóteses que os colegas colocaram nas propostas de enunciado. E isso, né, de alguma forma, vai repercutir, inclusive, no cotidiano, né, dos juízes e dos jurisdicionados a partir de segunda-feira. Só pelo fato de a participação na modalidade à distância, no Moodle, os debates, o envio de enunciados ou de proposições ter sido maciço, já nos dá a expectativa de que a participação é muito efetiva, os colegas estão gostando, estão aprovando, apoiando e incentivados a participarem também da etapa presencial, que eu creio que será muito importante. Além de uma oportunidade de congraçamento de todos nós, juízes do trabalho, ficamos aí num tribunal tão extenso
espalhados pelo Estado, e nessas oportunidades de encontro científico, temos também a oportunidade de um encontro para revermos amigos, queridos juízes e juízas que por vezes ficamos muito tempo sem nos encontrar. As oficinas, elas são o ponto auge do evento. Na verdade, a gente já está há um mês discutindo as questões da reforma por grupos, né, online, e as oficinas, elas vão consolidar tudo aquilo que foi discutido em grupos pequenos de juízes, para depois essas discussões serem levadas para um grupo maior, para a gente tentar consolidar alguns entendimentos prévios, né, alguns entendimentos iniciais a respeito da reforma. Então essas oficinas serão muito importantes para a continuidade da discussão que a gente já começou de forma online. As oficinas têm demonstrado um grande amadurecimento e conhecimento dos nossos magistrados sobre a reforma. E nessa plenária os consensos serão apresentados e votados e servirão como uma luz para o cotidiano dos magistrados, pelo menos para que possam ter uma ideia do pensamento comum da magistratura e diante do caso concreto, entregar a prestação jurisdicional com base no livre convencimento motivado do magistrado. Os debates estão sendo ricos nas oficinas, e acredito que na plenária, à tarde, os debates continuarão em alto nível, com argumentos e fontes para uma interpretação que atenda os melhores interesses da sociedade brasileira. As oficinas serão realizadas com grupos menores, né, com grupos de 20 pessoas, e espero que isso permita um espaço de discussão e reflexão, né, para um amadurecimento sobre a interpretação destas normas. Nós temos aí mais de 150 juízes e juízas e com certeza faremos debates muito interessantes, consistentes e, como eu disse, tudo no sentido de dar uma contribuição para melhor aplicar essas normas no interesse da sociedade brasileira. Acho que nós vamos conseguir estudar com profundidade as normas, os novos preceitos introduzidos pela reforma, inclusive porque já houve uma etapa de pré-discussão virtual, e então tirar algumas avaliações preliminares que seguramente vão orientar bem os nossos colegas no dia a dia, na prática cotidiana. Eu sou muito otimista em relação às oficinas, tem transcorrido tudo maravilhosamente bem, a participação efetiva dos colegas. Na parte da tarde nós teremos a continuidade nas plenárias, e eu tenho certeza absoluta que o resultado será muito produtivo e haveremos de ter aí grandes conclusões que possibilitarão a aplicação da lei de uma forma mais tranquila. Eu estou vendo aqui um grupo de magistrados, cerca de 170 magistrados, todos entusiasmados, digamos assim, porque todos querem estudar um pouco mais. Não obstante tenhamos, digamos assim, um grande número de conflitos para decidir o dia a dia, que são muitos processos, né? Mas todos estão muito dispostos a aprender mais um pouco. Então a avaliação é muito positiva, é muito boa, e por isso eu cumprimento, digamos, a Matra 15, cumprimento a Escola Judicial, cumprimento também a direção do nosso tribunal, que em boa hora todos se deram as mãos e vamos fazer um trabalho conjunto. É isso. Tivemos a oportunidade de discutir coletivamente as questões jurídicas que envolvem a aplicação e a interpretação da Lei 3.467, e nesse esforço coletivo de cabeças pensando juntas, várias pessoas com posições inclusive distintas, visões de mundo diferentes, nesse trabalho coletivo foi possível extrair algumas ideias, algumas avaliações, como foi determinado, como foi dito aqui, né? Avaliações preliminares, e que nos auxiliam a compreender melhor como agir diante da vigência desta lei no conjunto, no contexto das demais leis existentes no país e em respeito à Constituição Federal, cumprindo de fato o nosso papel jurisdicional, cumprindo o nosso dever, né, de dizer o direito. Isso que foi feito aqui nessa tarde dos dias 9 e 10 de novembro, aqui em Campinas, por apoio do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, da Escola Judicial e da Matra, da SMAT, né? Foi um evento importantíssimo e acho que vai ficar registrado para a história. É isso aí, foi uma grande honra poder participar.